Olá, boa noite. Eu vou explicar aqui, tá, o nosso trabalho, né, de grafos, tá? E esse trabalho ele tem como problema descobrir as ruas, a menor rua, o menor tamanho de rua, tá bom? Eu escolho uma rua e ele me diz o tamanho dela, tá? Então por assim eu posso dizer qual é a menor rua, tá? Eu fiz os comentários aqui em cima, tá, para facilitar para a gente entender o código, tá bom? Aqui, né, a gente define como menor valor um número infinito, tá bom? Esse número infinito que está aqui poderia ser qualquer número, sendo ele infinito. O objetivo é sair do ponto inicial zero. Esse ponto inicial zero que eu defino é o ponto de partida de onde eu escolho, tá? É até o destino que eu também escolho, que no caso é o nome da rua. Por exemplo, a coluna, na coluna 0, na rua que eu digamos seria a rua 5, né? Que está na posição 5 lá, entende? Então, aqui eu faço o include e depois eu defino um número de vértices, tá? Fixo 5. A gente definiu só o número 5 para o número de rua. Número de ruas e assim adjacentes, tá? Aqui é a minha função, tá? Que ela é definida pela minha matriz, sendo o int. A minha matriz que guarda os valores das ruas, tá? Que ela é cadastrada na mãe, logo a gente vai explicar isso depois. E um int n, tá? Para o meu número de vetores. Aqui eu faço um int visitados. O que esse vetor faz? Esse vetor ele está aí justamente para que eu possa dizer, né, se aquela posição, aquele número, aquela posição da minha matriz, ela tem um adjacente com ela, tá? Não adjacente, ela tem uma ligação com outro número. Por exemplo, 1 tem ligação com 2 ou com 5, entende? Se 1 tem ligação com 2, ele marca que o 1 visitou o 2. Então ele marca 1. Então o 2 já foi visitado. Aí depois ele marca se o 2 tem um outro número que ele está ligando, tá? Uma aresta que ele esteja ligando. Um vértice, desculpa. Se ele tem algum vértice para uma aresta, tá? Se ele tem, ele visita o número que ele tem o vértice com aresta e marca como 1 sendo verdadeiro, tá? Beleza, ele verifica se o próximo e vai assim verificando. Se ele chegou em um número onde ele não tem um vértice com uma aresta, ele marca a posição 0, que é aquele número não tem mais, e por assim diante. Então ele vai voltando até o 0 de novo para saber se aquele 0 não tem mais aresta para outros números adjacentes, tá? Então esse visitado está aí para isso, para ele marcar caso o número tenha uma aresta, tá, com um vértice ligado nele, tá? Aqui nessa posição, tá, no número na linha 35, eu defino o i, tá, para me poder percorrer a minha matriz, para poder verificar os números que têm ligações de vértices com arestas, tá? E aqui vocês vão perceber, tá, que eu defino o mínimo valor sendo menos 1. Essa variável ela guarda a posição de menor valor. Ela inicia em menos 1 porque é uma posição inválida, né? Tipo, eu estou no 0, eu não preciso verificar eu mesmo, eu sei que eu estou ali parado. Por isso que eu marquei ela com menos 1, tá? E o mínimo valor como um número infinito, que é uma variável que guarda o menor valor encontrado, tá? Vocês vão entender melhor essa parte agora aqui no for que eu faço aqui embaixo. Eu faço um for. Esse for aqui, tá, é para percorrer todas as linhas da coluna. O for em cima é para percorrer a coluna, tá? Digamos a coluna 1, tá? E eu não preciso porque coluna 1, tá? A gente sabe que na matriz ela começa a partir de 0, mas eu não preciso verificar eu comigo mesmo, né? Eu não preciso verificar a coluna na linha 1, se ela tem ali, né? Então, tipo, seria
não seria lógico isso. Então aqui ela procura, né, na linha, tá bom? Digamos que eu estou na coluna 1, tá? Na primeira coluna, na linha 1, entendeu? Então aqui eu faço meus sido visitados, os visitados que eu expliquei no anterior, tá? Se aquele visitado ali naquela posição N, tá? Ele é menor que o mínimo valor, que é o meu número infinito, ele passa para fazer o meu if. E a minha matriz naquela posição também. Por que a minha matriz naquela posição? Porque eu quero saber se a minha matriz na posição 1, tá? Na linha 1, ela foi visitada, tá? Na linha 1, tá? Aqui, ó. Essa aqui é o que faz a minha linha, depois ele incrementa mais um, depois que ele faz o meu for, tá? Na linha 1, na coluna 0, tá? Então ele vai fazer isso na coluna 0, depois vai fazer de novo, vai fazendo assim, por assim adiante. Porque da coluna 0, lembra lá no começo que eu expliquei, né, que eu quero saber o menor valor a partir do meu ponto inicial? O meu ponto inicial sempre vai ser 0, a minha posição inicial é 0, então por isso é na posição 0, tá bom? Então se ele for menor que o meu mínimo valor, que é o infinito, primeiramente aqui em cima, ele atribui o meu mínimo 1, é o meu número da linha, tá? Depois o meu mínimo valor, ele recebe o número da matriz que foi visitada, tá? Da linha 1 ou 2 ou 3, por assim adiante. Aí ele guarda o valor no meu mínimo valor. Lembra lá do visitado que eu comentei no começo? O meu mínimo valor, o meu visitados, na posição 1, depois que ele entra no if, se ele foi visitado, então ele recebe 1. Entendeu? Esse 1 é para dizer que é verdadeiro, que aquele número que a gente visitou, ele tem uma aresta, ele tem um vértice, ele já foi visitado. Então eu não vou contar ele de novo, tá bom? Se ele for diferente dessa posição aqui. Por isso que a gente faz esse if bem aqui. Tá, ok? Meus colegas vão explicar agora o que o resto do código faz. Boa noite, pessoal. Vou continuar então apresentando o programa. Após ele ter marcado com o valor 1 a posição, né, para marcar que foi visitado aquele vértice, ele vai vir para esse for, que é onde ele vai fazer a comparação da coluna 0 mais a coluna que ele está passando. Se for menor que a linha que ele está passando, a matriz vai ser atualizada nessa posição com o valor da coluna 0 mais a coluna que ele está passando. Após isso, vai se encerrar e sair da função e vamos iniciar o main. Logo que iniciarmos o main, nós escolhemos montar a matriz nessa estrutura, que é para ter um valor de acesso a números muito grande. Então, vários valores de grandes tamanhos podem ser utilizados nesse formato. Depois vamos usar variáveis do tipo int. Aqui temos alguns printf para verificar os metros, informar que as ruas são em metros, informar o número de ruas e vamos adicionar o tamanho delas. O próximo for vai repetir esse printf, a qual aqui vai mostrar o número da rua que ele está demonstrando. E depois o próximo for, ele vai mostrar, enquanto ele estiver nessas repetições, 5 vezes, pedindo o tamanho da rua para vocês digitarem. E esse tamanho vai ser armazenado por esse scanf, que vai ser armazenado na matriz todas as vezes que esse for for repetido. Logo em seguida, nós vamos para a função discra, que ela acaba passando os valores da matriz no número vértices. O printf, aqui temos um printf para perguntar qual rua você gostaria de verificar. Essa rua vai ser armazenada no verifica com esse scanf. Após isso, o próximo printf ele vai mostrar o caminho mais curto da posição inicial 0 até a posição 4. Esse %LU é o que vocês vão necessitar usar
para imprimir essa matriz nesse tipo de formato. Então prestem bastante atenção nesse detalhe. Aqui vem a matriz que irá ser, a posição da matriz que irá ser impressa, do caminho mais curto. Aqui vai ser onde vai ter a impressão da matriz inteira. Aqui vamos ter o for. O for iniciando com i igual a 0, enquanto ele for menor que o número de vértices, e outro for do e igual a 0, enquanto o e for menor que o número de vértices. Isso para rodar a matriz inteira, tanto linha quanto coluna. E ele vai, cada vez que ela for rodando, ele vai imprimir as suas posições. E depois retornar a 0, terminando assim o código do programa.